Me chamo Adriana Pollmann, eu sou professora do Instituto de Química da URGS, vou coordenar essa sessão e, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de termos esse tópico no encontro, felicitar os organizadores por um encontro tão magnífico e tão próprio para a era, e gostaria de salientar a importância de uma discussão transdisciplinar em todas essas áreas de nanociências e nanotecnologias, salientando sempre que temos aspectos das ciências duras, das humanas, né? Teremos sempre uma discussão bastante importante, tentando construir novos diálogos, construindo novas linguagens entre essas interfaces. Assim como na ciência e na tecnologia nós tivemos essa oportunidade, agora, numa velocidade espantosa, a gente deve poder construir essa linguagem interdisciplinar, e, desta forma, nós trazemos, no dia de hoje, nessa mesa, a mesa número 10, International Regulation and Nanotechnology, International Regulation, Science and Economic Policy. Então, eu queria, em primeiro lugar, trazer e convidar o Dr. Marcelo Cos, diretor técnico de Assuntos Industriais e Regulatórios da BIQIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, desde abril de 1991, com formação profissional em engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1980, experiência profissional. O Marcelo Cos dirige a área de Assuntos Industriais e Regulatórios da BIQIM, que desenvolve atividades ligadas a diversos temas, tais como saúde, segurança, meio ambiente, qualidade e tecnologia, responsabilidade social, tecnologia, normas técnicas e energia. É o encarregado na BIQIM pela estruturação e gestão do programa Atuação Responsável desde a sua criação em 1991. Posso dar uma resumida, né? Representa a BIQIM e o Conselho Internacional das Ações da Indústria Química, atuando no grupo de liderança Responsible Care, desde 93. Temos aqui várias participações, né? Depois eu acho que cada um pode ver no currículo específico do Marcelo Cos. E, então, eu queria finalizar dando as boas-vindas para a sua palestra. Obrigado pela presença. Obrigado. Me escutam? Aqueles que estiverem acordados, daqui a um pouco, aí eu tenho que perguntar se me escutam. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, eu fico muito satisfeito de ter recebido o convite para representar a BIQIM. Foi até uma grata surpresa para mim estar aqui no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca. Então, é a surpresa porque raramente eu tenho tido a oportunidade nos últimos tempos de passar 3 dias no Rio de Janeiro. Então, isso para mim já foi um prazer enorme. Então, quando disseram que o evento ia ser aqui, já foi ótimo. E minha família toda aqui de pertinho, praticamente estou a 2 quadras de casa. Mas o meu tema é nanoquímica. Falei nanoquímica até com uma provocação. A próxima onda da indústria. Vocês vão ver, então, o porquê. Essa é a minha, digamos, tentativa de fazer, eu vou tentar cobrir esses assuntos que estão aí. A BIQIM, a Indústria Química Brasileira, dar a vocês uma rápida ideia do que é. E depois focar nos próximos 10 anos, eu não vou falar sobre nanoquímica ou nanotecnologia num prazo tão longo, mas 10 anos, então, a nanotecnologia, o caminho para a sustentabilidade da química em geral. O ICCA, que é esse Conselho Internacional das Associações da Indústria Química e a Nanotecnologia, e aí vocês vão ter uma proposta nossa de definição de nanomateriais, que foi produzida há 2 semanas atrás, que é um assunto, digamos, de alto interesse. E, por fim, algumas conclusões. Vamos lá, rapidamente, porque disseram que eu tenho 20 minutos, e eu não costumo ser indisciplinado e passar dos 20 minutos, mas vocês vão me ouvir pelo menos por uma meia hora, então 10 minutos
Ninguém se assustou, né? Acho que provavelmente vocês ainda estão meio preocupados com aquelas maior 10 que vocês ficaram aqui depois no último período. Bom, vamos lá. Fundada, então, a Biquim, uma associação de empresas, fundada em 1964, congrega mais de 200 associadas, são apenas 148 fabricantes de produtos químicos, 58 prestadores de serviço. Para que vocês tenham uma ideia, na indústria química no Brasil devem existir mais de 3.000 empresas. Então, a Biquim representa uma parcela grande em termos de valor, mas indústrias químicas no Brasil, só no estado de São Paulo existem mais de 1.300, e no Brasil inteiro devem existir, na área química e industrial, mais de 3.000 empresas. Mas, então, a missão da Biquim é essa que está aí, aumento da competitividade, desenvolvimento sustentável da indústria química instalada no país. Essa daí é a indústria química instalada no país, com 2008, porque nós temos números atrasados, não, nós temos números de 2009, já estamos com os números de 2010, digamos, provisórios, prontos para o dia 10 de dezembro, nós serem apresentados os números da indústria no nosso encontro anual no dia 10 de dezembro. Só que o ano de 2009 foi muito atípico devido ao problema da crise, e o investimento que vocês estão vendo aí de 122 bilhões caiu para 103, mas foi um ano realmente atípico. E, então, nós preferimos mostrar isso porque o ano de 2010 deve estar na faixa de 135 bilhões de dólares por aí, 130 a 135 bilhões de dólares deve ser o nosso faturamento anual. Acrescentados mais uns 10 a 15%, que não reportam os dados, a Biquim, nem as associações que representam esses setores que vocês estão vendo aí, porque justamente a maior parte dessas pequenas empresas deve gerar mais ou menos os outros 15 bilhões de dólares. Nós estamos falando de uma indústria que tem mais ou menos 145 a 150 bilhões de dólares de faturamento anual distribuídos nessas pizzas. Bom, em termos de nanotecnologia e nanoquímica, praticamente todas essas áreas ou estão ou serão afetadas pela própria desenvolvimento da nanotecnologia. E aí, esses são, digamos, os números que vocês não conseguem ver, provavelmente, mas ali aquilo que está destacado são os produtos químicos em relação ao PIB industrial no Brasil. A indústria química, mais ou menos, ela colabora com 3 a 3,5% do valor agregado industrial. Então, ou seja, o PIB agregado, mais ou menos 3%, e dentro desse grupo de, digamos, de setores que estão aí, nós estamos entre o terceiro e o quarto maior setor em termos de agregação de PIB no Brasil. Bom, isso dito, agora vamos falar um pouquinho do que é que nos espera pela situação de 2020. Por que eu coloquei a visão de 2020? Porque vocês vão perceber que a nanoquímica ou a nanotecnologia ela está encaixada num contexto mais amplo, nós não podemos analisar. Eu vim aqui representar uma associação de empresas e nós temos, então, a nanotecnologia como parte dos negócios. E aí, ontem eu estava aqui e assistindo uma das apresentações, eu me lembrei de algumas coisas que são importantes dizer. Primeiro, aqueles que desconhecem o passado estão condenados a repeti-lo. Segundo, você precisa ter muito cuidado se não souber para onde está indo, porque pode não chegar lá. Então, isso é para falar sobre o passado, que nós aprendemos com o passado, e precisamos planejar o futuro, porque senão nós podemos não chegar lá. E aí, onde é que veio o passado? Vou passar isso rapidamente, isso aí é dados que eu fiz, eu dou algumas aulas em curso de MBAs, isso aí é um trabalho que eu desenvolvi há algum tempo, falando sobre desenvolvimento de interesse em termos ambientais. Começa na pré-história, por incrível que pareça, e vai passar um pouco da nossa época. E eu tomei mais ou menos em base o que eram os interesses. Essas curvas que vocês estão vendo aí, é tudo muito arbitrário, talvez muito subjetivo, mas eu fui estudando história durante algum tempo para entender mais ou menos o que as pessoas pensavam em determinadas épocas em relação a coisas chamadas sociais, algumas coisas chamadas econômicas, algumas coisas chamadas ambientais. E a soma dá 100%, mas então é um interesse proporcional a 100%. E vocês veem aí que eu coloquei a química ali, porque, interessantemente, a química, no momento que a química começou a ser uma ciência, por incrível que pareça, é aí que nós tivemos, como vocês vão ver, primeiro, uma mudança na importância ambiental, contrariamente ao que talvez muitos pensassem. E, segundo, também a gente vai ver mais adiante uma mudança bastante drástica na economia. Bom, mas isso daí, quando nós olhamos então os interesses vão evoluindo com o tempo e nós podemos, essa apresentação vai estar para vocês, aí aparecem assim um monte de assuntos que são ditos sociais ao longo desses anos e pode ser que nos próximos, digamos, 2030, 2020, 2030, nós tenhamos mais preocupados com Estado regional, com globalização, população, ciência, violência urbana, emprego, drogas, etc. Bom, olhando os aspectos econômicos, nós vamos vendo que
começamos discutindo agricultura de subsistência, e hoje, no nosso futuro, hoje estamos discutindo agricultura, tecnologia, não mais de subsistência, indústria, transporte, e agricultura e tecnologia e indústria com cada vez características mais tecnológicas no futuro. E, ambientalmente, também as coisas vão evoluindo de discussão sobre clima, solo, para discussões cada vez mais sobre, então, clima mais sobre uma outra vertente, uso do solo sobre outra vertente, matérias-primas como parte da discussão ambiental, poluição local. Depois, estamos gradualmente, então, migrando para o uso de energia. Então, isso quer dizer que, para nós sermos sustentáveis, de algum momento, vamos ter que ter uma sustentabilidade de interesse, ou seja, uma necessidade que haja uma convergência. Isto é quase que uma imposição natural. Então, para começar, nós não vamos poder ficar sempre, para todos sempre, discutindo com ideias muito diferentes, porque isso não vai levar à sustentabilidade. Bom, dito isso, alguns macrotemas relevantes para nós nos próximos anos. Como vocês estão vendo aí, infraestrutura, inovação, uso de recursos naturais, segurança de produtos, segurança de processos, a parte de mudanças climáticas, gestão de resíduos após consumo e a nossa gestão de pessoas. Esses são assuntos que estão na nossa pauta para os próximos anos agora, e a Biquim tem um interesse bastante próximo nessas áreas, como vocês vão ver. Agora, falar um pouco de ciclos da química, para que a gente entenda a contextualização da química frente a outras ondas, a outros momentos da química, como tecnologia e como também, então, soluções que foram entregues para a sociedade à medida, então, que nós saímos lá de praticamente uma alquimia em volta dos anos 1800 e hoje caminhamos para uma etapa de ainda crescimento, nascimento e crescimento, longe de uma etapa de maturidade ainda da própria nanotecnologia e da biotecnologia. Essa é a situação. Nós estamos nesses próximos 10 anos, nós vamos estar enfrentando ainda um período de maturação e crescimento, de nascimento e crescimento, tanto da bio quanto da nanotecnologia. Isso é o que nós esperamos. Agora, quando olhado, então, nesse período, por isso que a apresentação eu falava nova onda, nanotecnologia, uma nova onda, nós conseguimos mais ou menos olhar nesse século passado e nesse século para algumas evoluções que foram acontecendo na forma pela qual foi havendo desenvolvimento industrial no Brasil, a partir, talvez, dos anos 50, mas no mundo, já nos anos 20. E aí a gente começa que a grande produção química, no sentido de ser a principal preocupação das empresas, era produzir de qualquer jeito. Este momento era um momento que até se caracterizou até o início dos anos 60, e aí vocês vão ver que são duas ondas praticamente que passaram. Hoje nós estamos vivendo um período chamado período da segurança química, que compreende, então, dos anos 60 até provavelmente o ano 2020, a partir nesse momento em que se encaixa esse programa de atuação responsável que a Biquim tem, que é baseado no programa Responsible Care, que existe no mundo inteiro, já mais de 60 países adotam programas dessa natureza. E agora a gestão de nanotecnologia, como a gente vai ver, está caindo necessariamente num período que nós estamos começando já a chamar um período de química verde. Então, é assim que as coisas devem acontecer ao longo desses próximos anos, ou seja, aconteceu no período passado que a carboquímica ela foi tipicamente o momento da indústria mais ainda com dificuldades até de controle de segurança, e nós estamos imaginando que a química nano e a bio já estão num período bastante mais evoluído, como a gente vai ver, em que a preocupação não é mais poluição em fábrica, não é a preocupação de segurança em fábrica, mas é a preocupação fortemente de segurança do produto. Isso, no fundo, esse período de 1920 para cá, é claro que houve um aumento da maturidade social. Ontem isso foi uma discussão intensa aqui, e eu queria deixar claro para vocês o seguinte: não é apenas porque a indústria química está trabalhando de forma mais segura. A sociedade é uma sociedade muito mais exigente hoje. Então, por favor, não imagine que os padrões que estão sendo implantados para nano são os padrões de 1960 que muitas pessoas têm ainda no seu folclore mental. A indústria não é uma indústria de 1920, a indústria não é uma indústria de 1960, e aquilo que está se fazendo na nanotecnologia com mentalidade, ética, procedimentos de gestão, tecnologias
de uma outra época. Não é uma tecnologia da mesma época, não é apenas nanotecnologia, não. Nós estamos aplicando nanotecnologia em um ambiente empresarial diferente, como a gente vai tentar mostrar a vocês aqui. Porque no início o problema era controlar acidente do trabalho, já tem 10 minutos de plaquinha ali. Depois de 1960, 70, nós nos dedicamos até os anos 80 a garantir boas fábricas, bons processos, então, de projetos de fábrica, para que elas fossem seguras, poluíssem pouco, o menos possível. Hoje, esse é o conceito. Então, o conceito hoje que as empresas usam é fazer projeto de molécula segura. Então, a nanotecnologia é um projeto de molécula. É por aí que passa a coisa. Então, nós não estamos tratando mais de poluição em fábrica. Estamos querendo saber se os produtos são bem feitos, são produtos seguros. Mas se vocês buscarem olhar, por exemplo, economia de átomos, síntese de substâncias, produtos mais seguros, há coisas no 7º princípio, por exemplo, matérias-primas de fontes renováveis, catálises melhores, ou seja, todo o processo de química verde é o processo que norteia hoje e vai nortear cada vez mais, em termos industriais, a nossa implantação de nanotecnologia. Então, a nanotecnologia em indústrias não foi feita para fazer mal ao trabalhador. Isso era coisa de 1920. A nanotecnologia não foi feita para fazer mal às pessoas que vão comprar e vão ser usuários da nanotecnologia. Isso não é uma boa maneira de fazer negócio. Não faz sentido nenhum nós fazermos alguma coisa para gerarmos problema para um consumidor hoje. Bom, e hoje o período da segurança química, para que vocês então entendam que a nanotecnologia ela está encaixada nesse período, e por que é tão importante? Porque hoje as legislações que estão aparecendo no mundo e que vão se desenvolver também aqui no Brasil, o foco delas já desde 1992 aqui do Rio de Janeiro é a segurança de produtos. Então, nós não estamos começando ontem um assunto. Desde pelo menos já 20 anos, a Rio Mais 20 que vai acontecer no Rio de Janeiro em 2012, que esse assunto de segurança química já acontece. Então, a mentalidade de fazer produtos seguros, sejam eles nano ou outros, já está instalada há muito tempo. E, para chamar a atenção, aqui vocês estão vendo esse SAICM, está escrito ali, SAICM, SAICM. Essa é uma abordagem, chama-se abordagem, a sigla de abordagem estratégica para a gestão internacional de substâncias químicas. É um processo conduzido pelas Nações Unidas. Essa aqui é a página deles. É a página da UNEP, que fala sobre o SAICM, que demorou pelo menos uns 8 anos para ser finalizado de forma adequada, e está em andamento. Ele foi finalizado o processo de negociação. Mas, como vocês vão ver aqui, um dos temas emergentes, chama-se temas emergentes, os temas que estão na pauta mais fortemente dentro de um ambiente, então, de discussão da química, internacionalmente falando, está na tecnologia, como vocês veem ali, nanotecnologias e os produtos nanomateriais fabricados são assuntos de pauta em discussões internacionais. Porque nós queremos que em 2020, foi o que foi definido em 2002, quando nós tivemos a Rio Mais 10 de Joanesburgo, que os produtos químicos, isso é um acordo internacional, devem ser fabricados de maneira segura. Então, um processo, então, de fazer nanoquímica tem que ser feito dentro desse mesmo modelo. E estamos trabalhando para que, pelo menos até 2020, efetivamente aconteçam essas coisas. Então, todo a nossa linha do tempo até 2020, pelo menos em eventos nos quais existe uma discussão internacional tratando de segurança de produtos químicos, dentre os quais está sendo tratada a nanotecnologia, tem programa de trabalho concreto. Ninguém está pensando, isso não está sendo tratado de forma amadorística e não está sendo tratado de forma, digamos, descoordenada. Esse assunto está sendo tratado de forma coordenada internacionalmente. Não é apenas um assunto que envolve setores acadêmicos, não é apenas um assunto que envolve setores produtivos, mas esse SAICM envolve governos, ONGs, sindicatos de trabalhadores, representantes de todas as, digamos, partes do mundo, que se sentam para discutir como a química deve acontecer, algum dia imaginando que vamos migrar de um conceito de segurança química para um conceito de projeto de molécula bem mais avançada e com uma questão de sustentabilidade por trás. Porém, esse momento ainda é um momento de uma onda, mas, com certeza, a nano, quando estiver num estágio de maturidade e de produção normal, ela não vai ser feita de outra maneira que não seja essa daqui, porque esse é o desenvolvimento natural que tem acontecido. Então, podem esperar que vocês, quase com certeza, vão trabalhar em empresas que vão ter que ter este tipo de visão de negócios.
porque senão não serão empresas que viverão neste futuro dos próximos 10 a 15 anos, futuros que muitas pessoas que estavam aqui talvez discutindo na passada, aqui na nossa sessão passada. Eu tenho 30 anos de formado, fiz 30 anos de formado esse ano. Então, 30 anos, gente, daqui quem está ainda no início de uma carreira, 30 anos, estará pegando essa fase muito fortemente. E aí a indústria hoje tem esses temas tratando. O assunto Responsible Care, que é o nosso programa de gestão na indústria química, ele faz com que nós montemos estratégias e temas que partem desde o âmbito internacional, com a ICC, que é aquele símbolozinho lá que a gente vai falar mais daqui a um pouco, passa pelas ações que a Biquim e outras associações nacionais fazem e chega no nível das empresas. É nas empresas que a gestão de produção acontece. Então, é ali que as empresas que geram todo esse trabalho. Agora, como é que elas estão fazendo isso? Isso é um processo também gradual. Por incrível que pareça, nós podemos talvez separar em 3 tipos de modelo hoje a gestão das empresas. Um modelo tradicional, um modelo de segurança química, como a gente chama, e um modelo mais voltado à sustentabilidade. Quem está falando de gestão tradicional, provavelmente está na cabeça de muitos, uma gestão controlada visando atender principalmente a padrões legais. Então, uma empresa monta sua estrutura de gestão para isso, tem a sua filosofia de gestão adequada para isso, porque o que ela quer fazer é apenas produzir bem, com processos produtivos condizentes com a realidade dela e com a realidade de uma legislação que exista. Bom, o SAICM, REACH, todas essas legislações que estão já hoje, elas estão falando de gestão segura de produtos. Então, aqui o interesse é processo de produtos seguros. Algum dia, talvez, algumas empresas já estão trabalhando nesse sentido, não poucas, mas já algumas delas, porque há uma discussão internacional também acontecendo sobre padrões sustentáveis de consumo e produção. O foco aqui, então, são processos já e produtos sustentáveis. A nanotecnologia está neste âmbito quase, porque até aqui é o maior desafio para 2020. Muitas empresas, como eu disse, estão tratando de discussões de sustentabilidade, mas claramente isso ainda é uma ação de diferenciação de mercado, ainda é uma ação de estratégia de diferenciação de mercado. Agora, com certeza, quem está aqui para trás está correndo o risco de fechar. Então, não é uma opção mais fazer química como se fazia alguns anos atrás. Então, nós temos esse processo todo coordenado internacionalmente. O programa que nós temos aqui, a atuação responsável, que é o Responsible Care lá fora, ele é fundamental para as empresas, porque é por meio dele que nós definimos como vamos enfrentar ou, no fim, dar respostas às necessidades da sociedade. Isso está sendo feito de forma estrategicamente coordenada, a partir até do momento da existência desse SAICM. Nós temos uma estrutura de raciocínio estratégico que está sendo implantado desde o nível internacional, passando pelas ações das empresas, das associações. Não é uma coisa recente, está bem detalhado no Brasil como é que a gente faz isso. Existe um mapa estratégico que está sendo implementado pela associação e pelas empresas de uma forma, com uma certa lógica, agindo primeiro em melhorar o desempenho da indústria, dos produtos existentes, melhorar a imagem nossa, fortemente focando na gestão de produção, fazendo que as empresas produzam bem. Gradualmente, a gente já está fazendo muita coisa para melhorar a gestão dos produtos, aí envolve todo o arsenal de ações junto aos seus clientes, junto às cadeias produtivas. E, para isso, nós vamos justamente desenvolver produtos mais sustentáveis. Se nós não tivermos uma boa gestão de produtos, ou seja, não soubermos cuidar dos nossos clientes, não soubermos entender o que o cliente, que no final está em contato direto com o consumidor, o que essas pessoas querem, nós não podemos gerar bons produtos para essas pessoas. Então, a química, cada vez menos, vai ser uma química feita do laboratório para frente, sem que tenha havido uma necessidade, um entendimento do que é que a sociedade, do que aquele, ao final, o último consumidor precisa. Isso está, então, mapeado, porque a gente precisa fazer isso tudo para ter um desenvolvimento sustentável, pelo menos suportável. A Biquim já vem fazendo muitas coisas há muitos anos, nós temos indicadores de desempenho que estão disponíveis. Esse preparar é uma ação para as outras 3.000 empresas que não são associadas à Biquim, que estão aí no mercado. Nós já estamos com um projeto, então, já está funcionando para envolvendo pequenas empresas. Nossa intenção é ter uma atuação responsável simplificada para essas pequenas empresas, pelo menos 500 nos primeiros meses. Esse Global Product Strategy é uma estratégia internacional aplicada, entre outros produtos, aos produtos que vão derivar da nanotecnologia. E, algum dia, nós vamos trabalhar na criação de um projeto que vai envolver todos os outros setores. Mas, de alguma maneira, isso é a atuação responsável, vou falar rapidamente, porque eu acho que meu tempo está se esgotando.
é, então, um instrumento para melhorar o desempenho. É como se fosse uma grande norma de gestão que tem uma função, é maior, por exemplo, do que o Prêmio Nacional da Qualidade. Algumas pessoas que talvez já conheçam o Prêmio Nacional da Qualidade, a estrutura do Atuação Responsável é maior do que a estrutura do Prêmio Nacional da Qualidade. Para que vocês tenham a noção do tamanho do que nós estamos falando aqui em termos de sofisticação até da gestão. Porque nós temos que fazer que as empresas se movimentem no sentido de serem cada vez mais sustentáveis. Tudo que eu falo, ou tudo que a Atuação Responsável gera, existe um site, está aí marcado para vocês, e temos esgotado. Mas eu ainda tenho aqui alguns minutinhos, acho que esses minutinhos eu vou ter que gastá-los. Porque o que eu quero mostrar agora a vocês é a realidade da nanotecnologia, como ela se encontra talvez aqui no Brasil, pelo menos no âmbito onde eu trabalho. E o que está acontecendo hoje, numa discussão grande, importante, está focado nesse chamado Pacto Nacional da Indústria Química. Esse Pacto Nacional da Indústria Química tem, como diz aí, um intento estratégico. Nós nos dispusemos na Biquim a tentar discutir o que seriam os próximos anos e, a partir dos próximos anos, tentar voltar para trás e ver o que é que, então, seriam as principais demandas estabelecidas sobre a indústria. E percebemos que nós temos algumas oportunidades. E esse documento detalha as oportunidades, eu vou falar rapidamente para vocês. Mas, então, o que está acontecendo aqui? Ele tem a função de posicionar a indústria química brasileira entre as 5 maiores do mundo. Hoje, a indústria química brasileira é a 9ª, pode rapidamente chegar à 7ª, tornando o país superavitário em produtos químicos. Por quê? Porque o Brasil hoje tem uma balança comercial deficitária em quase 30 bilhões de dólares por ano, e ser líder em química verde. Isso é um intento estratégico feito pelas principais empresas brasileiras do setor. Bom, o que é ser líder em química verde? Nós só conseguimos detalhar, como vocês vão ver aqui estão os compromissos. Esse documento está disponível na internet, e aí estão os compromissos de desenvolver padrões mais elevados de responsabilidade, promover sustentabilidade nos segmentos, crescimento econômico baseado em aproveitamento de recursos do pré-sal, utilização da biomassa e soluções de química renovável, elevação da capacidade produtiva exportadora nacional. Se vocês observarem aí, é um projeto de 10 anos, mas nós não conseguimos falar sobre nanotecnologia. Nós não conseguimos, a nanotecnologia é um assunto ainda tão, digamos, difícil de ser quantificado empresarialmente, que mesmo num documento dessa natureza, feito por um setor que conhece a sua realidade, nós não conseguimos detectar qual será o nosso mercado, qual será a nossa ação concreta em nanotecnologia. Mas estamos falando que vamos nos comprometer a desenvolver essas tecnologias, mas nós não conseguimos, como vocês vão ver aqui, apesar de já sabermos que nos próximos 10 anos nós vamos ter que ter investimentos da ordem de 170 bilhões de dólares feitos no Brasil para garantir o crescimento econômico de 4% ao ano nos próximos 10 anos, dar suporte a esse crescimento econômico brasileiro. Fazer 45 bilhões de dólares de investimento para superar essa dificuldade da nossa balança comercial. 20 bilhões de dólares ao redor disso para química verde, ou seja, bioquímica fundamental verde. E 15 bilhões de dólares de investimento para aproveitamento do pré-sal. Esse total, que dá mais ou menos 167 bilhões de dólares, dobraria o tamanho da indústria química nacional em 10 anos. Somos nós que queremos, no fundo, isso é baseado em algumas premissas, uma das premissas é o crescimento de 4% ao ano, ou seja, se o Brasil quiser crescer nas taxas ditas, até nas campanhas políticas que antecederam essa reunião aqui, existe um investimento enorme a ser feito. Agora, falar um pouco da posição internacional. O que é o ICCA, que eu venho representar aqui também? O ICCA, então, é o Conselho Internacional da Associação da Indústria Química. A posição de nanotecnologia mundial está trabalhada pelo ICCA. Então, é uma associação das associações, é ela que tem participado de todos esses eventos, como o SAICEM, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, regulamentos para POP, que é o poluentes orgânicos persistentes, até a Chemical Weapons Convention, que é aquele CWC. Então, é para isso que serve a associação, ela serve para promover troca e liderar as nossas intenções internacionalmente. Esse é o site deles. Por que eu destaquei aqui? É a parte de uma coisa que se chama Global Product Strategy, que eu recomendo que vocês entrem e vejam alguma coisa, principalmente isso que está aqui, que foi lançado no mês passado, que é um Chemical Information Search. A intenção nossa é até mais um ano, ele ter pelo menos aí umas 3 mil substâncias, de 3 a 5 mil substâncias, ele está muito perto do que aquilo que o REACH tem.
Vocês vão entrar com chemical name, já tem pelo menos aí uma base de dados bastante interessante de muitas empresas. O que você achar principalmente nesse momento é que nós estamos chamando de safety summaries, ou seja, o resumo de uma série de substâncias que já existem informações, e esse aí vai compor, é um documento, já está funcionando, uma grande base de dados sobre produtos químicos que o ICC está construindo. A função, dentre outras, mas a principal, é trazer para não técnicos informações sobre substâncias químicas também. E agora, em termos de nanomateriais, o que a gente acredita é que nós estamos, então, comprometidos com o desenvolvimento bem responsável, que essa é a palavra importante, para garantir que seja desenvolvida uma indústria de nano de base mundial. Só que essa indústria de nano de base mundial, ela vai existir, rapidamente, um minuto. Ela vai existir onde nós tivermos condição de ter indústria. E a indústria, no Brasil, nós sabemos que nós temos a grande vantagem competitiva em bio. Nós precisamos mostrar que temos vantagem competitiva em nano, senão não vai existir nanotecnologia produzida em escala industrial global no Brasil. É bom que nós estejamos bem coordenados e façamos as coisas direito. O ICC, então, tem interesse em fazer uma harmonização regulatória. Nós não viveremos sem uma boa regulamentação. Também acho que é bom que vocês saibam disso. A indústria não é uma indústria não ter legislação. Nós queremos ter uma legislação, sim, só que precisa ser uma legislação entendendo que a nanotecnologia ela ainda é uma ciência em evolução. Mas fortemente focado, um dos nossos princípios e uma das nossas, então, grandes desafios, esse aí é o primeiro desafio importante que tem a ver com o assunto de cá, ou seja, a segurança dos nanomateriais. Um desenvolvimento responsável e entendendo que é necessário também ter recursos adequados, humanos. Rapidamente falando da definição de nanomateriais, que isso é uma novidade para vocês, nós conseguimos propor, temos um documento que está sendo começar a ser circulado, com a posição do que seria a definição de nanomateriais para a indústria, entendendo que hoje no mundo há uma série de discussões, o mais amplo escopo é dado pela União Europeia, e esse aí é o que nós chegamos, isso foi discutido em Bruxelas há 2 semanas, eu participei da reunião que estava lá, estou vendo a Dupont já acenando, que as pessoas da Dupont nós estávamos fazendo parte desse grupo. Então, no fundo é isso, nós propomos que esteja como nanomaterial, alguma coisa que seja sólido e particulado, que seja fabricado intencionalmente na nanoscala, que consista de nanoobjetos com base na ISO TS 27687, que inclua também agregados aglomerados e tem agora um corte, 10% ou mais de nanoobjetos, tais como definido pela ISO, ou 50% ou mais de agregados ou aglomerados que consistam de nanoobjetos. Nós demoramos 1 ano e meio para conseguir sair com esta proposta que agora vai ser colocada em debate, onde nós estivemos tentando discutir o que é a regulação. E aqui tem uma justificativa para isso. Os 10% estão principalmente voltados aos processos, como nós chamamos top-down, então a produção de nano a partir de processos top-down, em que nós temos grandes materiais que depois vão sendo, por processos físicos, transformados em nano. E quando nós fazemos bottom-up, é que nós estamos prevendo que os 50% ou mais é importante para quem está fazendo química bottom-up. Por que 50%? Porque nós não vemos nenhum interesse em ninguém fazer bottom-up com 10% de material nanoparticulado. Isso não tem nenhuma economicidade, não tem nenhum sentido fazer bottom-up para produzir 10% de material com nanocaracterísticas viáveis. Então, futuras challenges também, aí nós temos para completar property rights, direitos proprietários muito importantes, consumer issues e, principalmente, desenvolvimento, um dos grandes problemas, desenvolvimento de uma estrutura de negócios. A grande verdade é que, infelizmente, a nanotecnologia ainda está sendo produzida em escalas pequenas por pessoas que são empreendedores, mas não são empresários. Existe uma grande diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Tem uma enorme dificuldade ainda de conhecer até a própria forma pela qual a indústria é segura. Hoje, trabalhar numa indústria química é muito mais seguro que trabalhar numa universidade, muito mais seguro. Mas, infelizmente, muitas dessas empresas que nascem de universidades, então isso é um problema cultural. E
Eu não vou falar muito mais, mas é isso que nós queremos aqui. Nós vamos continuar trabalhando no sentido de suportar a nanotecnologia. E como conclusões, a Abiquim considera que a nanotecnologia, como uma das mais promissoras tecnologias, trazer novos benefícios. Agora, os investimentos não são ainda bem conhecidos. Nós não temos esses números de forma tão bem conhecida como os outros. A gestão da nanotecnologia ocorre no momento de segurança química, ela não ocorre no momento de desorganização. A evolução da química passa necessariamente pela aplicação da nanoquímica, mas isso dentro de um conceito de atuação responsável química verde. E, para muitos, para vocês não é mistério, mas a nanotecnologia está em fase de maturação acelerada, o que dificulta a criação de padrões, como vocês viram ontem, e deve ter discutido isso ainda mais hoje. E a maturidade das instituições, no caso, ainda permite tratar da nanotecnologia de forma mais adequada, ou seja, nós não estamos num ambiente de selvagem, nós realmente aprendemos muito, já temos muito boa legislação, ainda há coisas a melhorar, mas nós não estamos partindo de uma situação de desestruturação de governo, o governo sabe muito bem o que quer, pode não ter todos os padrões ainda, mas nós já estamos num momento em que é possível discutir a nanotecnologia de forma muito mais segura do que talvez todas as outras tecnologias que antecederam a essa. Muito obrigado.